Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Hoje estamos recebendo o vereador Alexandre Scombate, também com o Dr. Mário Eduardo Pulga, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e também participando conosco nesse segundo bloco, o professor Dr. Carlos Augusto Donini, ele que é consultor em Medicina Veterinária. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde pública. Como o doutor Mário disse no primeiro bloco, doutor Donini, a questão da saúde pública é preocupante no que tange, por exemplo, a leishmaniose. A gente sabe que na cidade de Tupã já teve aí um período complicado, com muitos casos de leishmaniose, e o trabalho, essa parceria do médico veterinário nesse contexto é fundamental. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã e com certeza hoje também falando nesse segundo bloco, aproveitando para falar sobre essas parcerias com o poder público para tentar ajudar a população, minimizar alguns problemas quanto a doenças. E eu acho que é um momento importante para a gente falar um pouquinho de como o médico veterinário pode contribuir nessa engrenagem. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, a presença desse espaço, que eu acho fantástico, justamente quando a gente discute saúde pública, claro, e responsabilidade da comunidade. O nome está no próprio programa, Clareza e Informação. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, e é essa a maior de todas as armas e de todos os remédios com que relação às doenças, e é o grande aditivo da saúde pública. Aqui nós temos representado o poder legislativo na figura do vereador. Sim. O vereador é um representante do povo que sofre as consequências daquilo que os gestores fazem com que as necessidades e as demandas da comunidade cheguem até a gestão pública. A política pública nada mais é do que atender às demandas da sociedade com os recursos públicos que essa mesma sociedade gera, no sentido de resolver os seus problemas. Nós acompanhamos recentemente, Dr. Mário, Alexandre, Dr. Donini, uma matéria, a TV Câmara esteve numa residência, inclusive no período, na época, o nosso coordenador, que é o vereador Renan Pontelli, estava à frente da pasta, Secretaria de Meio Ambiente. Nós constatamos ali uma situação que acho que a pessoa tem que ter um mínimo bom senso. Como o senhor disse, é a questão de ter a consciência que ele não está se prejudicando, mas prejudicando ali uma comunidade, uma região. Eu vi uma casa ali, um total abandono, com entulho, enfim, sujeira para tudo que é lado, além da questão da dengue, que também é uma outra preocupação, mas também a gente sabe que a leishmaniose é através de um mosquito também, um mosquito palha, que ali acaba picando um animal, e, enfim, e passando isso também para os seres humanos. Quer dizer, tem que ter a consciência, a importância de cuidar do seu quintal, da sua casa, da sua residência, se preocupar com o próximo também, porque isso pode levar a consequências mais graves, como a gente disse, a doenças, levando até a óbito, infelizmente, em muitos casos. É importante a consciência e, como o senhor disse, a orientação, essa participação por parte do poder público, aqui como o senhor disse, representado pelo vereador, e também esse apoio, esse suporte por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária, vocês dando esse suporte, esse know-how para poder explicar e dar subsídio para poder orientar a população. Nós vemos nisso, além de uma obrigação, um compromisso com a sociedade na figura de um profissional de saúde. O médico veterinário hoje é um dos mais importantes profissionais de saúde disponíveis para o sistema de saúde. Não se faz mais saúde com médicos simplesmente, respeitando totalmente a posição do médico na cura do processo. Mas a saúde é consequência de um status continuado de responsabilidade social, como o senhor mesmo falou, da questão ambiental. O ambiente não é meu, o ambiente é nosso. Claro. O vizinho tem a ver com outro vizinho e assim se monta uma cidade. O poder público nada mais faz do que zelar, por obrigação, das condições mínimas necessárias, mas quem conduz a condição ambiental, quem coloca o lixinho na porta para a prefeitura recolher, é o munícipe. E eu não estou com isso responsabilizando o munícipe, mas estou chamando a responsabilidade da condição de um ambiente. E toda doença, meu caro,
ela tem um fundamento no ambiente e na administração dele. O senhor mesmo mencionou. Uma casa compromete o vizinho. A condição de dejetos facilita o que a gente chama de sinantrópicos. Elemento onde o veterinário é especialista. Sinantrópico é toda outra espécie que está em volta da nossa convivência que a gente não quer. Então você vai pela formiga, pelo rato, pelo morcego, pelo pombo, pelo carrapato, pelo escorpião. São elementos que não fazem parte do nosso interesse, mas somos nós que criamos condições para que eles existam. E eles são simplesmente vetores e veiculadores de doença. Um pernilongo são 26 doenças nas contas dos pernilongos. A leishmaniose é de um tipo de pernilongo, o flebotomínio, que por acaso teve a sua origem histórica aqui bem perto, em Birigui. Tanto é que o nome dele é Birigui, do pernilongo transmissor de leishmaniose, mosquito palha. Historicamente, a úlcera de Bauru, a leishmaniose cutânea. Então nós sempre tivemos leishmaniose, no Brasil inteiro e no mundo inteiro. O problema é quando que nós administramos os seus fatores de risco. Tudo existe um fator de risco. Para atravessar a rua e não ser atropelado, existem fatores de risco. Para que a gente tenha um infarto do coração, nós temos que estar administrando os fatores de risco. O veterinário é o profissional que tem a visão, por competência de formação, como nós vimos agora com o Dr. Fabiano, Dr. Manhoso, na universidade, de estar preparado para verificar aquilo que a população nem sempre tem como clareza, os fatores de risco que ela está determinando embaixo dos seus pés. E o vizinho, na consequência, assim sucessivamente. Os cães, na sua posse responsável, são parte desse processo. Por isso, tão interessante a saúde pública voltada para todas as espécies que nos cercam. Essa é a responsabilidade do poder público, ser assistido, e é nossa obrigação assistir na nossa humilde contribuição do conhecimento e das experiências bem-sucedidas, naquilo que é controlar os fatores de risco. Mas eu convoco todo cidadão para ser responsável por aquilo que faz e buscar no poder público as informações que são necessárias, como nós estamos fazendo isso agora. Sempre existe uma explicação do porquê que as coisas estão acontecendo. Como estamos abordando aqui, vereador, é importante, além da orientação, atitudes práticas, né? Tem que tomar algumas atitudes, algumas providências, melhor dizendo, providências, como por exemplo, essa parceria no programa de castração, que eu acho que é uma atitude prática, que pode colaborar também para a questão da saúde pública. Nós dissemos aqui a posse responsável, tem tanta gente, eu vi aí, onde eu passei na frente de uma casa, ali na rua Carijosa, ali eu nunca vi tanto gato fora da casa. A pessoa vai pegando gato para cuidar, eu acho que não dá nem conta de cuidar de nenhum, vai cuidar de 10, 15 gatos. Quer dizer, isso aí também tem que ter a responsabilidade, que isso não vai só prejudicar ela, mas também toda ali uma comunidade, uma região. Eu acho que essas atitudes, essas providências que tem que ser tomadas, é importante, né? A preocupação por parte dos órgãos responsáveis, mas também a consciência por parte da população. Eu acho que o poder público, nesse sentido, está disposto a ajudar. Eu tenho certeza que o senhor também, como o senhor convidou também esses profissionais para falar um pouquinho no programa, a preocupação por parte do poder público. O senhor está encabeçando essa luta, esse trabalho e, como eu disse no início do programa, reativando essas parcerias que são fundamentais para que a gente tenha êxito lá na frente. São parcerias que são importantes, e o que você falou, essa população também tem que fazer a parte dela, porque não adianta a gente fazer leis e leis e leis e não cumprir, entendeu? Então, eu acho que essa visita aqui a gente vai ter mais subsídios, entendeu? Até o que o Dr. Fábio disse no bloco anterior, que é assim, importante que se faça um código, certo? Porque existem leis que não são cumpridas, estão no papel, tá? Então, até o Dr. Mário ainda vai se abordar o que o Conselho pode estar oferecendo para Tupã, assim, quando esse tipo de subsídio. Eu quero aproveitar e fazer a pergunta tanto para o Dr. Mário quanto também para o Dr. Donini, que eu acho que poderia dar alguns dados, inclusive.
existe um estudo para a gente ter hoje a situação de cada região aqui no estado de São Paulo. Vamos falar sobre São Paulo. Algumas áreas mais preocupantes, algumas regiões do estado que preocupam um pouco mais, têm levantado mais a preocupação por parte do Conselho Regional de Medicina. Como que é o tal panorama do estado de São Paulo no que tange as doenças que são transmitidas pelos animais e também, como por exemplo, vou citar novamente o exemplo da questão da leishmaniose. O sistema de saúde se baseia num princípio de conhecer o que está acontecendo para poder intervir. Uhum. Quem faz isso é a vigilância epidemiológica. Uhum. E ela está nos 3 níveis de gerência, no nível federal, no nível estadual e principalmente no nível municipal, onde as coisas acontecem. Mas como os governos têm essas preocupações gerenciais, às vezes o poder municipal não tem recursos para poder fazer o levantamento do dado. É exatamente isso que nós vamos chamar a atenção, assessorando tecnicamente, de que o dado surge no município. Depois ele passa para o estado e vai compor o dado da federação. Então as áreas de risco só ficam sendo conhecidas no momento em que os dados são gerados. Então nós temos uma preocupação, são 3 dados que nós temos em Marília de leishmaniose nos últimos 40 dias. Esses dados foram gerados em Marília, mas hoje eles são dados do estado e os sistemas hoje são ágeis para se tornar isso. As regiões do estado de São Paulo explodiram de leishmaniose, que era uma doença periurbana, ou principalmente selvática, em áreas de invasão de domínio, e passou a ser uma área urbanizada. Isso demonstra o quanto que o ambiente alterado modifica o perfil das doenças. A gente fala em leishmaniose porque ela é um exemplo clássico entre a relação de animais domésticos, de animais sinantrópicos. Eu falei o pernilongo, que obrigatoriamente tem que se contaminar com um animal doente, que isso acontece na selva, na mata, através do bicho preguiça, de outros macacos e tudo mais, e vem trazer para o cão, que passa a ser infectado para o resto de sua vida. E ele vai conviver com quem? Ou abandonado e solto dentro do município, onde ele encontra alimento e abrigo, ou ele é recolhido e vai para uma casa, ou mesmo para um abrigo, mesmo sendo castrado. Então, não é simplesmente a castração que vai evitar o problema da disseminação das doenças infecciosas. E aqui um parênteses, o cão compartilha com o ser humano em mais de 80 doenças. A leishmaniose é uma das graves, mas o cão compartilha há muitos anos, desde que a humanidade se conhece, com a raiva. A raiva urbana é exclusivamente do cão e gato, enquanto que a raiva rural tem a ver com morcegos e tem a ver com bovinos e equinos. E até suínos são cometidos com raiva. Mas a raiva urbana, quem mata de raiva no mundo hoje, no Haiti, na Bolívia e no Brasil, principalmente no Brasil, graças a Deus, no norte as mortes têm sido feitas com morcegos, contatos diretos com morcegos, mas também frutos da alteração do ambiente. O cão é o que está presente nos municípios. Nós temos hoje a prevalência dos cães nos municípios da ordem de 4 cães em média por domicílio, daqueles urbanos e periurbanos. Então é uma população explosiva. Então, cada 4 casas que você passa, com certeza você vai encontrar 4 cães. Então quase que é 1 para 1. Enquanto que a Organização Mundial de Saúde previa 10% da população humana, a gente está chegando a 20% em alguns municípios, de cães. Uhum. Então o que eu preciso para ter leishmaniose? Primeiro eu preciso ter o agente, a leishmania, que ela está muito bem obrigada na selva, entre os animais selvagens e silvestres que morrem dela, mas ela está lá. E todo agente etiológico precisa de um reservatório, no caso o cão. Se nós mudarmos de continente vai ter outro reservatório, mas aqui é o cão o problema. Então a convivência e a administração desse risco é responsabilidade não do poder público somente. Ele tem a obrigação de tomar as medidas, e aí entra a política pública, que é o que nós estamos exercitando com essas parcerias. Mas se a população não souber com clareza a informação, que nem diz o programa, como que isso acontece, ela só vai ficar sabendo a história na hora que tem que sacrificar o animal.
E esse é um grande problema. Das famílias, tem um amor ao animal e não vai ter jeito, vai acabar chegando... Cada espécie, doméstica ou de uso econômico, está envolvida com um grande número de possibilidades de transmissão. A gente pode elencar aqui, entre as 180 zoonoses conhecidas, pelo menos 45 são de nosso convívio diuturnamente. Muito envolvidas com os vetores. Eu vou falar de pulgas, peste bubônica, eu vou falar de carrapatos, febre maculosa, eu vou falar de pernilongos, são 26, a gente conhece de nome, RG e CPF, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, que nos assola também, como um problema imediato, que pode se urbanizar tranquilamente a partir dos pernilongos. Os números, inclusive, quanto a casos de febre amarela, estão crescendo em algumas regiões do país, isso aí, como o senhor disse... E, lamentavelmente, vão crescer muito mais, porque os ambientes estão favoráveis. O ambiente da leishmaniose está favorável, as circunstâncias são favoráveis. O médico veterinário e todos os outros profissionais só vão conseguir resultado se a população souber como isso funciona. Aí sim nós vamos poder. E isso a gente chama de educação. Eu sei e modifico o meu hábito. O senhor falou, se eu recolher simplesmente fezes, folhas, manter menos úmido os resíduos que estão no meu quintal, eu diminuo em 50% a presença de qualquer inseto, inclusive roedores. Porque senão eu escapo da leishmaniose e crio roedor e morro de leptospirose. Para cada 10 doentes com leptospirose, isso é muito, muito frequente, eu tenho 3 óbitos. E o cão, nesse caso, é o escudo. Ele morre primeiro de leptospirose. Porque ele vai caçar o rato que nós estamos criando, com os resíduos, com o entulho e com as condições de criação de roedores. Então a gente pergunta, qual é a casa, ou qual a situação, qual é o galpão, qual é o estabelecimento industrial, qual é o material de construção que não tem roedores? Onde que você garante para mim que aqui não tem roedor? Não, mas eu pus veneno. Mas o meu vizinho está assim. Então é um problema coletivo. Quando a gente fala saúde pública, a gente confunde porque a saúde pública é do Estado, mas a saúde coletiva é de todos. Por isso que nós estamos pagando o preço da doença coletiva. Porque a saúde coletiva não é assumida por cada um de nós naquilo que é defender o fator de risco. Perfeito, perfeito. Bom, eu havia comentado, inclusive no intervalo, são tantos assuntos importantes e relevantes, que nós ficaremos aqui, eu acho que vários programas falando, mas eu acho que nós tentamos, nesse programa, primeiro falar da importância do profissional, da área. E o Dr. Donini agora veio abrilhantar o programa falando sobre a questão da saúde pública e, resumidamente, depende de nós. Eu acho que a população, cada um na sua casa, na sua residência, pode fazer a sua parte. O poder público está aqui também para dar esse suporte com o apoio de vocês, com a orientação de vocês. E eu acho que é uma engrenagem, né, Dr. Donini e Dr. Mário? E a gente tem que fazer a nossa parte para que no futuro a gente tenha números... uma redução de números de doenças, como o senhor disse de forma brilhante, a questão da leishmaniose, explicou todo esse processo da leishmaniose, a participação dos animais nesse sentido, mas pelo que nós deduzimos e estamos aqui avaliando e concluindo, tudo depende de orientação, de prevenção, para que lá no futuro a gente não tenha aí, como o senhor disse, há muito tempo eu não via noticiário falando de números de febre amarela aqui no país, esse aumento. Então, é preocupante. A questão da saúde pública é preocupante, por isso que é importante essas parcerias, vocês, profissionais da área, o poder público e principalmente a participação da população, a conscientização por parte da população. Eu só queria aproveitar a oportunidade de comentar uma notícia do jornal de hoje que todos leram. Aconteceu um acidente que um caminhão atropelou uma vaca na estrada. A vaca morreu. Lamentavelmente houve uma perda de um animal. Mas a responsabilidade em manter esse animal solto quase matou o caminhoneiro e o motoqueiro que bateu nessa vaca também. Claro. Esses acidentes nós estamos acostumados a ver todos os dias e parece que é um problema da
rodoviária. Esse problema é o exemplo da responsabilidade de cada um de nós, aonde, poxa, não sabia, envolve a morte de várias pessoas. Sabe quanto custa recuperar um animal que está solto numa pista? No mínimo R$5.000 para a prefeitura. Ah, mas nós temos lei que vai multar. Cadê a placa da vaca? A placa da vaca ninguém sabe de quem que é, ela está marcada, mas ela... Como que eu vou achar o proprietário de uma vaca, de um cavalo que vai pastar na estrada? Esse é o exemplo de que animais provocam mortes sem nenhuma doença. Apenas pela irresponsabilidade da coletividade. Porque se alguém viu que a vaca dele está solta, avisa e vamos prender. Isso acontece em todos os locais que não tem responsabilidade da saúde coletiva. E eu queria chamar a atenção aqui na figura do vereador da participação popular. Se nós tivermos o nível de reclamação na mesma proporção do nível de participação da coletividade, não existiam problemas nos municípios. Mas é muito mais fácil cobrar do que colaborar, fazendo cada um a sua parte. E aí sim nós fazemos a diferença no município. Porque nós somos pequenos, nós nos conhecemos há muito tempo e nós sabemos exatamente onde estão os problemas. Mas o nível de cobrança do Estado é muito maior do nível de colaboração com o Estado. Conselhos municipais, associações de classe, associações de parceiros são fundamentais na gestão pública. Sem o povo participando, não existe gestão pública, existe ditadura pública. E esse é o maior de nossas doenças, a política mal feita. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do programa, mas eu queria aproveitar esse momento para deixar à vontade o Dr. Mário. Primeiro, agradecer a presença do Dr. Mário Eduardo Pulga, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado de São Paulo. Fique-se à vontade para as considerações finais, porque realmente o programa é muito interessante. Temos outros assuntos que nós poderíamos também destacar, mas eu acho que nós tentamos nesse programa falar da importância do profissional e também, principalmente, a questão da saúde pública. Resumidamente, Glaucio, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade que a Câmara está dando aqui para a gente, eu acho que o papel do Conselho hoje é o seguinte, resumidamente, é que se o município está pensando em fazer uma política pública com relação à sanidade animal, que nós temos como ajudar, nós temos como colaborar. Se não for de uma maneira integral, parcial, mas nós queremos começar a mudar esse estado de coisa, onde nós vemos muitas vezes uma política pública relacionada à sanidade animal, feita de uma forma, não muitas vezes tão esclarecida, tão discutida, e o Conselho tem tanta expertise, a gente gostaria de deixar, mais uma vez, vereador, o Conselho de portas abertas, com todas as suas 20 comissões, com toda a sua expertise, no sentido de ajudar uma política pública, quer seja na questão de mutirões de castração, quer seja na questão da discussão da leishmaniose, na sanidade animal, impacto na saúde pública. Esse foi o grande motivo da nossa visita hoje a Tupã. E uma visita importante, né, e que vai ajudar muito a nossa cidade de Tupã. Doutor Donini, também agradecer a presença do senhor, o senhor que falou com propriedade sobre a questão da saúde pública. Eu acho que a população pôde aproveitar esse momento para, de repente, absorver e, quem sabe agora, a partir de hoje, tomar consciência, ter consciência e responsabilidade, como o senhor disse. Colaborar, não só cobrar. Então, acho que a participação do senhor também foi fundamental, foi muito importante. Obrigado pela presença e vamos torcer para que essas parcerias tragam benefícios para a população e com o apoio de vocês, que é fundamental. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, sem dúvida nenhuma, a clareza e a informação que é o mote do programa. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Continuem doutor. assim. Obrigado. Nós conversamos também com o doutor, professor e doutor Carlos Augusto Donini, consultor em medicina veterinária e também sobre saúde pública, enfim, tudo relacionado à medicina veterinária, hoje também participando do nosso programa. Vereador Alexandre Escombate, parabéns pelo programa, parabéns, né, pela iniciativa. E isso aí tem a ver com todo mundo. É questão de saúde pública e o apoio do Conselho Regional de Medicina, né, também agradecendo mais uma vez ao Dr. Fábio Manhoso, que esteve participando, ele que é coordenador do curso de Medicina da Unimar, enfim, todos preocupados e também se colocando à disposição aqui do Poder Público para colaborar e ajudar a nossa cidade. Eu gostaria de mais uma vez, agradecer ao Dr. Fábio Manhoso,
Eu não vou falar para ele voltar sempre, porque ele está sempre em Tupã, né? Essa família é de Tupã, mas Dr. Mário, Dr. Donini, essa visita vai render frutos, tá? Ela não para aqui. Então sintam-se sempre em casa, se as portas da Câmara estão abertas, tá? Foi uma visita muito rica. Eu tive uma aula hoje aqui e eu sei que a população também. Então, voltem sempre. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Alexandre Scombatti, juntamente com o Dr. Mário Eduardo Puga, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de São Paulo, professor Dr. Carlos Augusto Donini, consultor em Medicina Veterinária, e também Dr. Fábio Manhoso, coordenador do curso de Medicina da Universidade de Marília, a Unimar. Nós agradecemos a sua audiência. Em breve voltaremos com mais um programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.